E aí pessoal, bem-vindo à segunda aula nossa de compressores, ok? Na última aula a gente falou dos tipos de, demos a introdução e classificação, falamos algumas generalidades, ok? Falamos da questão dos sistemas de controle, ou pelo menos algumas formas de controle dos compressores, ok? Agora nessa próxima parte aqui, vamos analisar a questão de escolhas dos tipos de compressores, ok? Como que pelo menos é feito na prática. E posteriormente comentamos daí a escolha do compressor e algumas outras generalidades referentes ao compressor. Nesse caso aqui nós vamos dar mais ênfase para compressores alternativos, ok? Embora alguns outros tipos de compressores também utilizem essa mesma forma, tá bom? Pessoal, inicialmente, como que é feito a análise, do compressor, Como que é feito ali um teste no fabricante, ou pelo menos como que é o sistema? Então aqui a gente opera, com o condensador, o evaporador, ok? E aqui eu tenho o meu compressor, ok? Esse compressor de ensaio, ele é inserido em um ambiente climatizado, onde eu mantenho a temperatura desse ambiente sempre constante, tá bom? E depois aqui eu tenho todo um sistema para promover esse ambiente climatizado. E ao mesmo tempo aqui, eu tenho um sistema que vai medir para mim a potência elétrica, ok? Só que lembrando, a potência elétrica, a parte dela é dissipada na transformação de energia elétrica para energia mecânica. Depois tem uma outra parte da eficiência que é dispensada, que é perdida na forma de calor no sistema de transmissão. E propriamente dito, daí eu tenho a potência, que normalmente a gente sempre calcula, que daí seria o trabalho. Mas a grosso modo, o trabalho de compressão, ele é dado como a potência elétrica vezes as diversas eficiências que eu vou tendo. Então, se eu entrar aqui normalmente com 100 kW, isso aqui vai ser no máximo 100 kW, mas ele sempre vai estar abaixo desse valor, ok? Então, nisso, tem um sistema que mede pressões de entrada, pressão na saída do nosso compressor, e eu vou ter uma computador de caneta aqui, perfeito. Eu vou ter uma potência elétrica. É isso que é medido lá na simulação não, no ensaio, ok? Da mesma forma, o que o pessoal faz, O condensador às vezes não vai trabalhar dentro da faixa que eu queira, ou dentro das necessidades que eu prefiro, ou às vezes ele vai resfriar mais do que é necessário. Então eu ponho aqui uma resistência de aquecimento, ou às vezes até um sistema para diminuir mais, para controlar a temperatura de saída, ou se vocês quiserem, a temperatura de entrada na válvula de expansão. Então se a gente fosse olhar lá o gráfico pH, pressão, entalpia, ele está vendo a grosso modo que a gente chamaria de subresfriamento, Eu tendo a temperatura, a pressão aqui do condensador, eu consigo estimar a temperatura do condensador, E essa resistência aqui simplesmente ela faz um ponto em que eu consigo controlar dessa temperatura, Que às vezes um condensador vai trabalhar, vamos dizer, superdimensionado, ele pode refrigerar muito mais do que o necessário. Então daí eu faço que o líquido se aqueça um pouquinho mais, ou seja, volte para cá, tá bom? Mas a grosso modo aqui é como se eu estivesse vendo o subresfriamento. Passado pela válvula de sucção, eu tenho um evaporador e nesse evaporador aqui eu insiro uma resistência elétrica aqui, com uma fonte de alimentação. E aqui então eu sei quanto de potência eu estou inserindo aqui nessa resistência, que vai se transformar em calor. Essa quantidade de potência que é inserido aqui, na verdade, seria minha carga térmica, ok? E depois eu faço um aquecimento aqui, então eu posso ter um aquecimento
útil aqui, tá bom? E depois aqui um outro aquecimento para fixar a temperatura antes da entrada do meu compressor. Normalmente as normas pedem que essa temperatura seja de 20 graus Celsius, ok? Então, feito isso daqui, eu defino, né, um grau de subresfriamento, um superaquecimento útil ou a temperatura aqui antes da entrada do compressor e traço minhas tabelas, ok? Então aqui eu tenho um exemplo, ok? De um compressor, do caso alternativo, ok? Ele faz aqui um valor, porque esses valores aqui são dados em quilocaloria hora. Então eu tenho que, às vezes, transformar em quilowatts, né? A indústria de refrigeração, ou pelo menos a indústria de alimentos, utiliza muito quilocaloria. Então, o que é inserido aqui? Ó? CR, capacidade de refrigeração, ok? Que é dado em quilocaloria a hora. E aqui, PC, é aquela potência do compressor, mas na verdade, muitas vezes essa potência do compressor é a potência elétrica lá na entrada da minha rede, ok? E então, nesse caso aqui, né, nesse tipo de compressor, para vários tipos de modelo, eu tenho aqui vários modelos, né, desses compressores que vai variar a rotação, tipo do cabeçote, quantidade de cabeçotes, ok? É inserido aqui a temperatura de evaporação, ok? Então aqui é 15 graus Celsius, 10 graus Celsius, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. E ao mesmo tempo a temperatura do condensador. Eu tendo a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação, sabendo o meu tipo de fluido, eu vou saber minhas pressões de trabalho. E nesse caso aqui ele fala que o superaquecimento é de 10 graus Celsius, mas ele não fala se é superaquecimento útil, né? Pelo menos eu teria que olhar o catálogo. E o subresfriamento é de 0 kelvins, né? Ou seja, não tem nenhum grau de subresfriamento. Então, simplesmente o que eu faço, né? Verifico lá minha capacidade. Vamos supor, né? Eu vou trabalhar com um compressor a 45 graus Celsius, a temperatura do condensador, e uma temperatura de evaporador de 0 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, né, eu teria quase aproximadamente 6.000 quilocalorias hora. Posso, às vezes, trocar o tipo de compressor para melhorar essa capacidade de refrigeração. Ok? Então, daí eu escolho os tipos de compressor, normalmente vou lá e verifico minha carga térmica. Ok? E a partir disso, inserindo daí as temperaturas, verifico ali e eu sei qual que é o compressor que eu queira. Tá bom? Eu vou já começar a mostrar umas coisas aqui que vai nos mostrar alguma coisa. Então, ó, vamos olhar aqui, né? Se eu manter fixo minha temperatura de evaporação, mas aumentar minha temperatura de condensação, o que está acontecendo a grosso modo? Eu estou vendo que minha capacidade de refrigeração está diminuindo e a minha potência do compressor está aumentando. Vamos verificar nesse caso aqui, né? Ó, a capacidade de refrigeração diminui e minha potência de compressão aumenta. Vamos ver para esse caso aqui também, né? Ó, acontece que um diminui e o outro aumenta. Vamos verificar um outro caso aqui, ó. Aqui diminui e aqui aumenta, tá bom? Por que isso ocorre? Tá bom? Vamos aí para outra parte aqui. Aqui eu tenho um outro catálogo, né? 2, 4, 6 cilindros, né? O tipo de compressor que pode ser quantidade de cilindros. Possivelmente esse índice inicial quer dizer o tipo, a quantidade de cilindros que existe, tá bom? É informado a rotação, deslocamento volumétrico, que eu vou chamar de VD. Esse deslocamento volumétrico aqui é quanto que ele consegue o máximo possível, tá bom? Então nesse caso aqui é 19,7, esse aqui é 73,7, ok? Tem outro T aqui? Não. 2T2, 4T2. Eu não sei se dobrar isso aqui daria esse valor, tá bom? Só para a gente ver essas coisas. Aqui eu só estou aumentando a quantidade de cilindros, né? Aqui eu estou usando 2 cilindros. Aqui eu estou usando 4 cilindros, tá bom? Ele dá a potência elétrica, né, em cavalos. Se eu quiser eu faço lá a transformação. Ele dá aqui a capacidade de refrigeração. Só que nesse caso aqui, ó, eu estou trabalhando com R22, ele pode trabalhar com essa gama, daí teria que olhar os outros, tá bom? Lembrando, né, o 404 possivelmente é uma mistura, né, não isotrópica.
E olhando aqui, né, 5, então isso aqui quer dizer temperatura do evaporador, isso aqui quer dizer temperatura do evaporador. Isso aqui quer dizer temperatura do condensador, isso aqui temperatura do condensador. Mesma coisa aqui, tá bom? Então, os catálogos são feitos dessa forma. E o mais simplesinho aqui que tem lá no livro do Stoker, né, refrigeração industrial, ele dá a capacidade frigorífica e a potência já em quilowatts, porque isso aqui é bem didático, tá bom? Então ele fala lá que a rotação do compressor é 1200 RPM, o curso do pistão é 0,089 metros, o diâmetro do cilindro é 0,114 metros, né? Eu sei também que de tanto resolver são 8 cilindros e esse compressor trabalha com R417. Se vocês forem caçar lá, se eu não estiver enganado, é a amônia, tá bom? Ele não falou nada do subresfriamento nem do superaquecimento, então eu vou supor que seja 0, né? Através desse dado, dessa rotação, né, e desse outro dado, eu consigo calcular a vazão deslocada. Simplesmente eu multiplico o número de pistão vezes quem? A área, o passo, vezes a rotação que o meu sistema está. Isso aqui está rotações por minutos, é só ajustar depois aqui as unidades. Essa área aqui, né, o diâmetro do cilindro, então seria πd ao quadrado sobre 4, tá bom? E aqui seria nosso passo, né, o curso do pistão, que é 0,089, ok? Então, aqui ele dá a temperatura de evaporação, que vai de menos 16 até 30, e aqui a temperatura de 15 a 40 graus Celsius a condensação. Se eu olhar aqui, né, nesse caso, ó, trabalhando a menos 30 graus Celsius no evaporador, 15 graus Celsius no condensador, eu tenho a capacidade frigorífica, né, o CT, carga térmica, e aqui eu tenho a potência elétrica, tá bom? Então, pessoal, as primeiras generalidades, né, que a gente já discutiu em outras aulas é a questão da irreversibilidade que existe, né, se eu for supor isso aqui de forma adiabática, né, que seria essa potência do compressor em quilowatts. Não confunda essa potência do compressor propriamente dito com essa potência aqui. Na verdade, isso aqui é a potência elétrica, que deve estar bem acima desse valor aqui, né? Isso aqui é o que eu tenho necessidade dentro da câmara para promover a compressão. E eu posso estimar isso aqui, se for adiabático, com vazão máxima, variação de entalpia, tá bom? Aqui eu tenho o trabalho de compressão, e se eu quisesse fazer de uma forma isentrópica, também eu poderia usar isso daqui, tá bom? E lembrando, né, que a eficiência isoentrópica é dado como um trabalho ideal, lembrando que isso aqui é H2S menos H1, onde a entalpia, né, eu lembro que isso aqui S2 é igual a S1, e aqui seria a diferença de entalpia real, tá bom? Então aqui é só para a gente fazer um comparativo, né, do R22 com uma eficiência de compressão de 0,85, né? Isso aqui eu não vou entrar muito, né, mas inserindo, né, essa eficiência aqui, a gente verifica, né, aqui nem vou entrar, né, a gente tira a temperatura, né, a grosso modo, eu vou ter temperaturas muito maiores lá na minha saída, né, do meu compressor, que muitas vezes daí eu não vou poder deixar ele de forma adiabática, na verdade eu tenho que retirar calor. E isso ocorre muito mais com a questão da amônia, né, esse aumento de temperatura da amônia é bem mais drástico. Mas a grosso modo, pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente? Se foi me dado as condições do compressor e sabendo os fluidos, eu já posso retirar um monte de informações desse compressor, tá bom? Normalmente eu vou utilizar o COP para indicar o ciclo frigorífico, tá bom? Então o que seria isso aqui? Ó? Tenho a pressão e entalpia, tá bom? Nesse caso, o subresfriamento é de 0 e o superaquecimento é de 0, ou seja, sai aqui como vapor saturado, chega como vapor superaquecido aqui, em vez de ir um pouquinho mais para cá, ele desce para cá,
e depois vem para cá, né? Se é me dado a carga térmica, que eu vou indicar QT, né? A gente sabe que carga térmica vai ser o quê? Vazão máxima vezes quem? Entalpia, 1, 2, 3, 4. Entalpia de 1 menos entalpia de 4. Eu conhecendo o fluido, eu sei calcular essas duas entalpias e sei estimar quem? Minha vazão máxima, tá bom? Se eu supor, né, que depois agora são suposições, que meu sistema é adiabático, né, e eu tenho essa potência, e supondo que a eficiência, né, elétrica e a eficiência do mecanismo sejam próximos de 1, eu posso estimar, então, que minha potência elétrica vai ser igual ao meu trabalho de compressão, que vai ser a vazão máxima, entalpia de 2 menos entalpia de 1. Eu tendo essa potência elétrica, né, que seria o trabalho de compressão, eu posso estimar a entalpia de 2 e ao mesmo tempo estimar o T2 real. Mas isso aqui não vai ser verdade, tá bom? Mas vamos supor que isso. Normalmente o COP é indicado como carga térmica sobre trabalho de compressão, tá bom? Eu vou usar aqui uma outra letra, CE, coeficiente de eficiência energética. O coeficiente de eficiência energética, a carga térmica, a grosso modo, sobre toda a potência elétrica necessária. Não é só o que está entrando no compressor, também é dos ventiladores. Mas eu vou usar o CE para poder separar o COP do CE. O COP está atrelado ao meu ciclo frigorífico. O CE está todo ao equipamento. Então eu teria como calcular o CEE desse daqui. Ele utiliza quanto? Né? 104,8 kW dividido por 37,3. Tá bom? E eu vou fazer uma brincadeira, né? A gente estimando isso aqui. Vamos depois fazer um cálculo de... Vamos verificar quanto que de vazão máxima. Já que eu tenho a vazão máxima, eu posso também, a partir desse cálculo, né, de um modelo hipotético, ver quanto que de vazão volumétrica eu poderia ter e vou comparar ele com essa vazão aqui do meu compressor, máxima que ele pode ter. Tá bom? Então, isso daqui a gente vai resolver nesse exercício 6.1, tá bom? Não, desculpa. Nesse exercício 6.2. Então, eu tenho a condição 1 e tenho a condição 2. Eu vou tirar os dados em cima da minha condição 1, tá bom? E se vocês quiserem como exercício depois de fixação, vocês fazem para a condição 2, tá bom? Tem mais dados aqui? Acho que está tudo resolvido aqui, mas eu vou fazer com vocês pelo ES, tá bom? Vamos parar um pouquinho o vídeo aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui o exercício, vou passar para o OneNote. Deixa eu abrir aqui meu OneNote. Tá aqui, melhor passar por aqui. Então vamos pegar o exercício. Isso aí, deixa eu sair do modo, ok. Descartar isso aqui. Vou pegar aqui os dados, tá bom? Então, exercício 6.2, a gente vai fazer para a condição 1, tá bom? Vamos pegar aqui outra condição aqui. Aqui então tá as tabelas, tá bom? E vou pegar os valores a partir dessa tabela e vamos fazer tudo em função aqui da temperatura. Então, pessoal, o exercício nos informa, né? A gente já tinha discutido que o subresfriamento é igual a 0 graus, o superaquecimento é igual a 0 graus Celsius também, ok? O primeiro valor ali é a carga térmica e o segundo valor é a potência elétrica, tá bom? A carga térmica, então, é menos 30 graus Celsius e 15 graus Celsius. Menos 30 e 15 graus Celsius. Poderia dar uma outra possibilidade, por exemplo, menos 20 e 30 graus Celsius, perfeito? Então, o nosso zona de interesse é essa aqui. Então, nossa carga térmica é 104,8 kW e a potência elétrica é 37,3 kW, perfeito? Esse exercício aqui é o mesmo que está lá no
no livro do Jabardo, né, Stoker Jabardo, acho que eu mostrei aqui para vocês na hora que eu estava colocando, não é dado muitas informações do nosso compressor. Na verdade, ele fala que trabalha com 8 cilindros, tá bom? Na verdade, ele dá a taxa de deslocamento, mas eu vou calcular com vocês para a gente poder ter essa noção também de como calcular. Preciso cortar meu texto. Virar, organizar, não vou ter aqui, que chato. Eu precisava dessas informações, então só vou passar ela para cá. Então a rotação do meu compressor é 1200 RPM, ok? O curso do pistão, que eu vou chamar de P, que é do ponto morto inferior ao ponto morto superior, é 0,089 metros, tá bom? O diâmetro do meu cilindro é 0,114 metros, tá bom? Então tá as informações e aqui número de êmbolos, né, ou pistões, que eu vou fazer com N minúsculo, vai ser, que eu troquei aqui, eu acredito eu, vai ser 8 cilindros. Opa, 8 cilindros, tá bom? Então, pessoal, tendo os dados aqui, eu já posso traçar meu diagrama psicométrico, tá bom? Então, como que ele seria, né? Aqui eu teria pressão, aqui eu teria entalpia, e meu fluido também eu sei que é a amônia. Então, eu traço aqui meu gráfico pH, né, para eu poder me orientar. Não falou nada do superaquecimento, sei então que está aqui. Depois tem uma compressão, né, ele não fala nada. Aqui seria meu ponto 2, aqui meu ponto 3, e depois passado pela válvula, seria meu ponto 4, tá bom? A temperatura aqui do evaporador é menos 30 graus Celsius, e a temperatura do condensador é igual a 15 graus Celsius, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar inicialmente calcular, né, meu CER, tá bom? Que é próximo do COP. Não é exatamente o COP, mas às vezes eu posso chamá-lo de COP. O CER aqui que é a definição, carga térmica sobre minha potência elétrica. Quanto que é minha carga térmica, né? Minha carga térmica é 104,08. 104,8 kW dividido por 37,3 kW. Perfeito? Eu vou usar aqui aqui minha planilhinha de Excel só para fazer aqui meu cálculo, né? Então esse valor aqui é 104,8. Tem que usar ponto por causa do meu computador. Dividido por 37,3, ok? Então deu um COP de 2,81, tá bom? Vamos tentar achar aqui outras informações necessárias para o meu sistema. Vamos calcular a vazão máxima do meu sistema. Então eu sei, né? Se eu fizer um balanço de energia no evaporador, eu sei que a carga térmica vai ser igual à vazão máxima do meu fluido vezes a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 4, tá bom? Então aqui agora eu preciso achar a entalpia do ponto 1 para fazer esses cálculos, tá bom? Eu vou aqui para o ES, né, para já achar aqui, H1 é igual, eu vou escrever aqui entalp, amônia. Acho que às vezes aqui você até pode colocar R717, tá bom? Eu sei minha temperatura é quanto? Menos 30, né? E meu título é igual a 1. Então é interessante aqui colocar, né? Aqui meu título é igual a 1 e aqui meu título é igual a 0, tá bom? Então eu venho aqui e faço o cálculo da minha entalpia. No meu caso deu 1423, tá bom? Então, pelo ES, né? Vou fazer aqui o valor aqui e vou fazer o valor por aqui. Então eu tenho duas propriedades. Entalpia igual a 1 e temperatura igual a menos 30. Nesse caso, né, eu sei que H4 vai ser igual a entalpia de 3, por causa que é um processo isentálpico.
As entalpias são as mesmas. E para achar a entalpia de 3, né, eu sei que a entalpia de 3, o título é igual a 0 e minha temperatura é igual a 15 graus Celsius. Ok? Então vamos lá fazer os cálculos aqui. Minha carga térmica já foi definida, 104,8 kW. Então a minha entalpia aqui no ponto 1 é 1423 kJ/kg. E a entalpia agora no ponto 3, né? Entalpia no ponto 3, entalp, R717, minha temperatura é igual a 15 e meu título é igual a 0, tá bom? Então é 270,1. Então eu sei que aqui é 270,1, também em kJ. Então eu já vou pedir minha vazão máxima do fluido refrigerante, tá bom? Então, para eu definir aqui a vazão máxima é a carga térmica que eu tenho, 104,8, tá bom? Dividido por entalpia de 1 menos entalpia de 4, mas eu vou deixar aqui entalpia de 3, tá bom? E passo F2, minha vazão máxima é 0,09087 kg por segundo, tá bom? Já fiz todas as análises aqui e eu acho essa vazão máxima, tá bom? Pessoal, vamos ver quanto que isso aqui está representando, né? Porque o que está acontecendo? Se eu olhar meu sistema, aqui estaria meu compressor, tá bom? Aqui estaria a entrada, que seria o ponto 1, e aqui estaria a saída, que é o meu ponto 2, ok? Então, a vazão máxima que está vindo aqui vai ser a mesma vazão máxima que está vindo aqui, né? Por causa do balanço de massa, né? A massa vai ser constante. Mas vamos verificar o volume ou a vazão volumétrica do ponto 1, tá bom? Para eu achar a vazão volumétrica do ponto 1, simplesmente é a massa dividido pela densidade do ponto 1, tá bom? Para eu achar a densidade, eu já tenho as duas propriedades. Eu sei lá que a minha temperatura é igual a menos 30 e meu título é igual a 1, tá bom? Então eu venho aqui e vou procurar V1. V1. Então vai ser, desculpa, na verdade densidade do ponto 1 vai ser o que? Density, né, que é a formulinha R717. Posso copiar aqui, ó. Simplesmente posso vir aqui, se eu não errei a chamada da função, posso vir facilmente aqui e apertar o F2. Tá bom? Então a densidade do ponto 1 é igual a 1,037 kg metro cúbico, tá bom? Então a minha vazão máxima que eu achei lá em cima é 0,09087 kg por segundo, dividido por 1,037 kg metro cúbico. Quilograma simplifica e vai sair aqui metro cúbico por segundo, tá bom? Então vamos fazer aqui o cálculo aqui. O próprio ES vai me facilitar. Então eu vou vazão de 1 é igual a massa dividido pela densidade do ponto 1, tá bom? F2, a vazão volumétrica é 0,08, tem mais duas unidades, 762, 3 unidades, 762. Então, a vazão em 1 que o meu compressor está levando, né, que eu posso chamar de real, é isso aqui. Vamos ver o quanto que o máximo que é possível do meu compressor fazer disso? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui para os meus slides de aula e vou pegar aqui um esquema do compressor para a gente poder nos auxiliar, né, nessa visualização. Então acho que está mais para frente aqui. Daqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui, tá bom? Então eu vou passar ela aqui e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Só voltar. Eu vou passar isso aqui como perfeito e vou... Então, pessoal, aqui estaria, vamos dizer, um dos pistões, né, um dos cilindros do meu compressor. Então, se eu olhar aqui, né, nesse ponto aqui, esse aqui é o ponto morto superior.
Mais ou menos nessa altura aqui, né? Se eu traçar aqui, é o meu ponto morto inferior. A relação entre esses dois aqui é meu passo que eu tinha falado, tá bom? Essa relação daqui e aqui é meu diâmetro. Então, para calcular o volume total, né, que seria aspirado, como que eu faria esse cálculo? Né? Que a gente já falou, a vazão do compressor, né? Então, eu vou multiplicar, né, o número de rotações, né, vezes o passo, vezes a área, né, do cilindro, vezes o número de cilindros que eu tenho, tá bom? Então, se eu olhar aqui, seria 1.200 rotações por minutos. Para eu passar rotações por segundo, eu tenho que dividir isso aqui por 60, tá bom? Meu passo é de 0,089. 0,089 metros. Qual que é a área do cilindro? Se eu olhar aqui, né, seria isso aqui seria meu diâmetro, então seria π vezes meu diâmetro ao quadrado, que seria 0,114 metros, né? Isso aqui está ao quadrado dividido por 4, vezes o número de cilindros. Um cilindro levaria tudo isso aqui, 8 cilindros, multiplico por 8, tá bom? Então, meu volume que é deslocado pelo compressor, se aspirasse tudo, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Mas eu vou fazer nessa parte aqui, ó, para me facilitar. Deixa eu pegar, jogar um pouquinho mais para cá e tá aqui meus dados, tá bom? Então, deixa eu só para me facilitar, N, P, área e Nzinho, tá bom? Então, isso aqui seria 1.200 dividido por 60. Esse aqui é 0,089, tá bom? Isso aqui está em rotações por segundo. Isso aqui está em metros. Se é metro elevado ao quadrado, né, que a área é metro quadrado, isso aqui é dimensional. Então, isso aqui seria o quê, né? Para eu fazer o π, faço essa formulinha, vezes meu diâmetro. Deixa eu pegar aqui, fazer isso aqui, é 0,114 elevado ao quadrado, fecho, né? E divido por 4. Só tem que fazer uma correção aqui, que na verdade isso aqui é ponto no meu computador, tá bom? E 8. Então, o volume, né, que o compressor conseguiria fazer o máximo seria o quê? Isso vezes o passo, vezes a área do cilindro, vezes o número de cilindros, tá bom? Então, isso aqui vai sair em metros cúbicos por segundo, tá bom? Só vamos certificar aqui se é isso aí mesmo. Ó, o exercício depois aqui, né, 0,146, tá bom? Enquanto que o nosso valor deu 0,145. Isso aqui talvez seja erros de arredondamento, eu vou arredondar para cima. Opa! 0,145 metros cúbicos por segundo. Né? Isso aqui seria, na verdade, 1 por segundo, metro vezes metro, metro cúbico. Mas daí agora fica a pergunta, professor, esse valor aqui é 0,8762, enquanto que esse valor está de quanto? 0,145, tá bom? Então, isso, na verdade, né, que vai ser o tema da aula de hoje, é o que a gente chama eficiência volumétrica real. Isso é o máximo que eu consigo. Só que por causa desse espaço morto aqui e vazamento que ocorre, né, que pode ocorrer, ou as aberturas das válvulas não ocorrem no momento que a gente imagina que está no ponto morto superior ou inferior, essa eficiência volumétrica ela é definida, né, como volume deslocado, que é o V1, né? Então eu vou pegar aqui o volume deslocado, sobre o volume máximo possível, tá bom? Então isso aqui, o que seria nesse caso aqui, né? 0,08762, 0,08762 metros cúbicos por segundo dividido por 0,145 metros cúbicos por segundo. Então isso aqui vai dar um número adimensional. Se eu fizer o cálculo aqui, né?
eu vou dividir, né, eficiência volumétrica. Eu estou chamando real porque real a gente obtém, né, de experimento. Eu estou supondo que isso aqui veio de um experimento. Então seria aqui, né, o 0,08762 dividido por isso aqui. Tá bom? Deu algo em torno de 0,62 aqui, tá um 8 aqui, eu vou arredondar para 3. Ou também, se eu multiplicar isso aqui por 100, né, essa eficiência volumétrica ela pode ser chamada de 60,3%. Tá bom, pessoal? Então, vocês perceberam essa eficiência? Por que ela ocorre? É o que a gente vai discutir aqui nessa aula, tá bom? Ou pelo menos eu vou fazer a modelagem com vocês e depois a gente continua na aula que vem. Daí ela vai ser um pouquinho mais pesada, então eu só vou iniciar a teoria e depois eu vou fazer com vocês. Vamos ver outras informações que eu posso tirar aqui. Se a minha eficiência fosse isentrópica, né? Eficiência fosse isentrópica, eficiência isentrópica, né? Qual que seria a temperatura máxima do ciclo? Seria T2, né? Ou a temperatura que está saindo aqui nessa parte do compressor, se fosse isentrópico, né? Então isso aqui, como que eu acho ela, né? Eu sei que o S2S é igual ao S1 e eu tenho que saber também a pressão do condensador, né? Mas como eu tenho a temperatura de mudança de fase, eu sei que, né, é a pressão de saturação, onde a temperatura é igual a T do condensador. Perfeito? Então vamos lá só para fazer aqui, eu vou utilizar o ES aqui também como... Aqui a gente está esquecendo tabela, eu não quero ficar olhando tabela, tá bom? Isso aqui eu já suponho que vocês sejam craques para fazer isso aqui. Então aqui seria entropy, né? Para eu poder me facilitar, e vou pegar todas as informações aqui na entrada, tá bom? Entropy, se eu não errar aqui, né? Deixa eu dar um F2, deu OK. As unidades são coerentes, né? E eu sei que o meu S2S, né, que seria o isentrópico, seria igual a S1. Preciso achar a minha pressão do condensador, né, que eu sei que é P, SAT, R717, indicar o fluido e a temperatura de mudança de fase, que é 15 graus Celsius. Perfeito? E eu, na verdade, eu acharia aqui entalpia numa tabela e depois iria, mas eu vou já colocar aqui. É muito mais fácil eu sair dessa forma. 717, dou duas propriedades. Qual que é a primeira propriedade? Pressão é igual a pressão do condensador. Qual que é a segunda propriedade que eu tenho? Entalpia é igual do 2S. Tá bom? Dando um F2 aqui, né? Opa, errei aqui o nome da substância. R717, Pconde. Aqui eu vou ter que escrever amônia mesmo. Ok? Então, se meu compressor tivesse essa questão isentrópico, a temperatura de 2S seria 95,75 graus Celsius. 95,75 graus Celsius. É ruim, né? Vamos supor, né, então, se fosse eficiência isentrópica. Então, possivelmente aqui vai ter que ter uma retirada de calor. Compressores de amônia, a amônia é um bicho danado para a questão de temperatura. Então tem que ter o resfriamento e normalmente as compressões são em estágios, tá bom? Uma outra forma de eu estimar, né, essa temperatura, nem vou estimar dessa forma aqui. Em alguns compressores, se a perda de calor, né, pela superfície não for significativa, eu posso falar que a minha potência elétrica vai ser a vazão máxima, entalpia do ponto 2 menos entalpia do ponto 1. Tá bom? Mas aqui não tem um fluxo de calor. Então ficaria uma questão perigosa por causa disso, né? Se eu fizer com vocês. Mas o que eu poderia fazer nesse caso aqui? Nesse caso eu acharia entalpia de 2R. Tendo a pressão, eu acharia quem? Estimaria meu T2R. Tá bom? Que daí seria o real. Vamos supor, pessoal, se eu admitisse uma eficiência isentrópica, quanto de calor que eu teria que tirar do meu sistema para manter, né, a temperatura em
70 graus Celsius, uma outra suposição de exercício, tá bom? Vamos dizer lá uma questão de segurança. Então, o que eu faria? Mas eu tenho que fazer essa hipótese isentrópico aqui, ou ele tem que falar para mim se é diabático ou não, tá bom? Então, se eu vou ter que tirar calor, eu vou ter um fluxo de calor menos a potência elétrica, né, que eu estou supondo que é igual ao trabalho, vazão máxima, entalpia, eu vou chamar do ponto 2 com 70 graus Celsius, menos entalpia do ponto 1, supondo, né, que... nem precisa, tá bom? Então, para eu manter essa temperatura aqui, quanto que eu teria que tirar de calor do meu sistema? Então, aqui, ó, pessoal, esse fluxo de calor eu teria, né? Aliás, eu não tenho. Então, quanto que eu tenho que tirar do meu evaporador? A potência elétrica, que eu estou supondo igual ao trabalho de compressão, é quanto? 104,8 menos 104,8 kW, tá bom? Minha vazão máxima eu achei, né? Real. Eu vou achar a entalpia desse ponto 2, que teria que estar 70 graus Celsius, menos entalpia do ponto 1. A entalpia do ponto 1 a gente já estimou ela, que vale 1423. 1423. Eu vou estimar minha entalpia do 2 se tiver 70 graus Celsius. Simplesmente o que aconteceria, né? A pressão ainda se manteria a mesma. Eu vou chamar aqui H2, vou chamar de A aqui, tá bom? Que seria o resfriamento, seria entalpia, o R 717. Minha temperatura seria quanto? 70, né, graus Celsius, e minha pressão seria igual à pressão do condensador. Ou seja, vocês vão ver aqui que essa entalpia vai ter que ser menor que essa aqui, né? E posteriormente eu aplicaria o balanço de energia, fluxo, né? A potência eu sei que é 104,8 igual ao quê? Vazão máxima vezes H2A menos H1. Tá bom? Esse aqui é meu balanço de energia. Fazendo aqui um balanço, eu vou achar que o fluxo de calor, né, teria que ser 1222,7. Deixa eu só ver aqui se está certo aqui. O que sai, 2, o que entra. Esse negativo aqui, porque está positivo, tá bom? Na verdade, eu errei aqui, porque eu já estou indicando o sinal aqui, eu sei que está entrando calor. Então, seria isso aqui, ó. Tá bom? Agora, ó, você viu fazendo um balanço de energia errado? Então, ó, 87,05. Então, né, se eu inserir, eu teria, né, para manter aquela, teria que retirar qual quantidade de calor está negativo, dizendo que está saindo do meu sistema, 87,05 kW. Eu teria que fazer algum sistema, né, de aqui no, deixa eu mudar a cor aqui, eu vou deixar azulzinho. Esse cabeçote aqui tem que ser resfriado, normalmente é resfriado a água, né? Ele deve ter aberturas em partes dele para fazer essa refrigeração, para tentar forçar essa temperatura aqui sair a 70 graus Celsius. Meu compressor é diabático, professor? Em muitos casos não, tá bom? Porque eu tenho perdas, eu tenho irreversibilidades, né? Esse calor ele vai ser transferido para o fluido e possivelmente também para a carcaça do meu sistema. Tá bom? Nesse caso aqui para amônia é problemático, tá bom? Então, perfeito. Acho que consegui, né, mostrar para vocês a questão da eficiência volumétrica real, né? Como calcular o volume, né, que sai lá do compressor e como consigo obter dados, né, dessa questão. Na verdade, quando eu tenho temperatura de evaporação, temperatura de condensação, subresfriamento e superaquecimento, eu tenho a questão do... Como que eu posso chamar? Tenho um gráfico, eu tenho um ciclo do meu sistema, né? E a minha última pergunta. Qual que é o COP do meu sistema? Aliás, COP não. O COP já foi definido. Se eu adotasse um modelo ideal, né? Qual que seria o COP do sistema? E para esse caso, sim, minha eficiência tem que ser isentrópica lá no compressor, tá bom? Então, simplesmente, eu já tenho a carga térmica e eu tenho que agora achar a potência, né, do trabalho isentrópico.
né? O que seria isso aqui? Seria a vazão máxima H2S menos H1. Deixa eu ver se eu tenho esses dados aqui no ES para a gente já poder fazer sem dificuldades. Olha, eu tenho aqui. Fiz o cálculo aqui da temperatura, mas aqui eu poderia pedir para ele calcular H2S, tá bom? Entalpy, para fazer os cálculos. Vou aproximar todo mundo para cá. Ctrl C, venho para baixo e Ctrl V, tá bom? E se eu quiser, eu vou colocar aqui potência isentrópica, né, se fosse o trabalho ideal. Então seria a vazão máxima vezes H2S menos meu H1, tá bom? Fazendo esse cálculo aqui, né, potência isentrópica seria 23,49. Então, isso aqui me daria 23,49 kW. Se eu quero então calcular o COP, né, ideal, seria o que? Carga térmica sobre a potência, né, do compressor isentrópico. Essa carga térmica aqui vale quanto? 104,8. Isso aqui que a gente calculou, 23,49. Fazendo esse COP idealizado, fazer o cálculo aqui também, 104,8 dividido por 23,49. Deu 4,46. Compara isso com o CER, né, que dá para ter uma noção, 2,81. Então vocês percebem que tem como melhorar meu compressor, né? Isso aqui é essas ineficiências que ocorrem, né, no sistema e não me permite, ou seja, quando eu falei para vocês, o compressor é o coração do sistema. Sua ineficiência é sentido drasticamente no ciclo como um todo, né? Mas é sacanagem comparar o CE com o COP, mas é uma medida, porque o CE vai levar em conta aqui, né? A carga térmica, trabalho do compressor, mais trabalho de ventiladores, mais potência elétrica que vem de alguma resistência que pode ter em todo o meu equipamento, tá bom? Não só isso. Quando vocês viram lá, a gente tem um monte de equipamentos, daí o CEE leva em conta isso, tá bom? Mas mesmo assim, né, tem uma grande diferença aqui entre um e o outro. Então vamos voltar lá para os slides da aula e vamos continuar. Aqui tem o exercício resolvido, né? Se vocês quiserem ver, que eu faço lá, né, para estimar a temperatura 2, se fosse real, assumindo que o meu compressor, né, fosse adiabático, né? Mas não vai ser, não tem nem como ser isso daí. Possivelmente vai ter essas irreversibilidades. Então, para a gente dar continuidade aqui, eu vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira, né, relacionada àquele compressor, porque mantendo a temperatura de evaporação constante, ou seja, eu vou manter uma dessas temperaturas aqui constante e aumentando a temperatura de condensação, na verdade, eu vou manter uma dessas constante e vou aumentar essa temperatura. O que acontece com o trabalho de compressor, né, e a capacidade frigorífica? Vamos então fazer aqui. Então, para 20 e vou aumentar aqui, tá bom? O que eu percebo? Né? Então, minha temperatura do evaporador está constante. Minha temperatura do condensador aumenta. O que acontece? Minha carga térmica tende a diminuir e meu trabalho de compressão tende a aumentar. Por que disso, né? Não sei se vocês... Isso aqui eu gosto muito da aula presencial, porque daí eu posso ir perguntando e desenvolvendo esse pensamento. O que está acontecendo? Né? A gente pode pensar, eu estou aumentando razão de pressão, né? Estou aumentando o trabalho específico. Só isso? Não, tem outras coisas que estão ocorrendo aqui, tá bom? Nesse caso aqui, né, meu efeito frigorífico ainda é igual. Se isso aqui está diminuindo, possivelmente minha vazão máxima também está diminuindo, tá bom? Então tem influência também relacionada ali ao compressor, aquela vazão. E vocês viram, né, que no cálculo, né, eu tenho uma eficiência volumétrica e isso vai influir, na verdade, o compressor não vê massa, ele vê volume, né?
Então, se eu diminuir a eficiência volumétrica, ou seja, eu estou deslocando, mantendo a mesma rotação, eu estou diminuindo a vazão volumétrica que o compressor consegue aspirar e soltar. A outra pergunta, né, a pergunta 2, por que mantendo a temperatura de condensação constante, porém, né, eu vou manter uma dessas temperaturas constante, possivelmente a 15 ou a 20, né, e eu aumentar, diminuir a temperatura de evaporação, a potência do compressor, né, vai aumentar, aliás, vai diminuir, e a carga térmica também vai diminuir, né? Então, estou pegando aqui o 20 e estou aumentando. Então, a menos 16 graus Celsius é 56 e 248. Se eu reduzir a temperatura do evaporador, isso está diminuindo e isso está diminuindo, e sucessivamente para todos. Posso pegar aqui uma outra parte, ó, 71, 68, 65,8. Aqui 195, 169, 141.14. Minha pergunta é, por quê? Né? Bem, a gente já viu que a gente está aumentando a razão de pressão. Então, a gente vai aumentar o trabalho específico. Né? Mas, o que está acontecendo? Para estar aumentando, então, possivelmente, minha vazão máxima está... Aliás, isso está aumentando, né? Então faz sentido. Né? Mas e o efeito frigorífico? O efeito frigorífico, acredito eu, está constante. Aliás, não está constante. Eu vou ter mudança no efeito frigorífico e também da vazão máxima. Quem que está diminuindo? Quem que está aumentando? Tá bom? Então, para a gente poder ter noção disso, naquele caso ali é um compressor real. Eu vou modelar aqui um compressor, né? Vou supor aqui uma situação que é um compressor isentrópico, tá bom? E a partir dessa modelagem isentrópica dele, né, que não existe essas irreversibilidades, para eu entender uma definição que é eficiência volumétrica de espaço nocivo. O que acontece? Né? Eu tenho esse espaço aqui que, quando terminou um ciclo mecânico, a pressão desse sistema está na pressão do condensador, que seria esse ponto. Conforme ele vai abaixando, minha válvula vai abrir aqui? Não. Ele vai, né? Ó, e aqui está meu êmbolo. Então, eu peguei isso aqui, fiz ele cair aqui do lado. Então, meu êmbolo, aqui seria meu ponto morto superior e aqui seria meu ponto morto inferior. Então, conforme ele vai descendo, ele vai abrir? Não. Só que chega no momento, vamos supor que essa aqui é a minha pressão do evaporador. Então, agora minha válvula permite a entrada do fluido. Só que esse espaço que estava até aqui, né, minha pressão agora, que vai estar aqui dentro, vai ser igual à pressão do evaporador. Tá bom? Então, o que ele vai aspirar realmente? Ele vai aspirar daqui até aqui. Então, o que vai acontecer? Né? Opções do... Vamos pegar aqui um marca-texto. Ele vai aspirar somente essa parte do volume que a gente viu lá como, no outro caso, eficiência volumétrica real, né? Porque tem outras unidades, mas nesse caso eu só estou levando o espaço morto que tem aqui. Então, quando eu analiso isso aqui, né, é a eficiência volumétrica do espaço nocivo. Né? Porque pode ter outras coisas, né? Essa abertura não pode ocorrer, isso aqui então vai um pouquinho mais para trás. Ele pode aspirar isso aqui, mas na hora que está comprimindo vai espalhar. Então, mas eu não estou supondo que está ocorrendo isso aqui, eu só estou vendo o espaço nocivo. Tá bom? Então, o que está ocorrendo aqui? Então, agora, desse ponto aqui que ele abriu, né? Estaria algum ponto aqui, o volume 1, somente isso aqui realmente que ele vai aspirar. Ele não vai aspirar daqui até aqui. Tá bom? Então, o que está acontecendo é isso. Posteriormente, agora meu compressor começou a subir. Ele começar a subir, ele vai comprimindo, até chegar em um ponto aqui que a pressão permite, né, a saída do gás, que chegou novamente a pressão do condensador. Então daí ele joga tudo, mas novamente sobra um resquício de gás aqui nesse espaço nocivo. Se eu diminuir essa pressão aqui, então vamos supor agora que eu peguei uma outra pressão do evaporador. Se aqui era menos 10, aqui é menos 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Ele vai abrir aqui? Não, ele vai abrir num ponto mais abaixo.
E o que ele vai realmente aspirar vai ser somente isso aqui, tá bom? E quando ele chegou aqui daí no ponto morto inferior, ele vai comprimir novamente, comprimindo é o que sobra novamente aqui dentro do compressor, tá bom? Parte do que está ocorrendo lá, dos efeitos que a gente viu, é essa eficiência volumétrica. Nesse caso dessa modelagem, nós estamos fazendo ela como eficiência volumétrica do espaço nocivo, porque a gente vai supor que essa expansão e essa compressão sejam isentrópicas. Elas são isentrópicas no caso real? Não. Tá bom? No caso real não é isentrópico. Pode chegar próximo, mas não é isentrópico. Tá bom? Então, esse espaço nocivo a gente também dá o nome de espaço morto. Então, o que eu estava querendo indicar aqui para vocês, né? Admissão, expansão, admissão. Esse aqui é a compressão e esse aqui é a exaustão dos gases que estão lá. Então, essa discussão que a gente fez, né? Tá exatamente aqui. Então, eu vou fazer uma modelagem de um compressor alternativo, tá bom? Ó, aqui está meu compressor alternativo, que está rodando aqui. E eu vi, né, que a minha vazão máxima é o meu taxa de deslocamento do compressor. Isso aqui eu tenho como calcular, vezes o volume aspirado. Isso aqui seria a nossa densidade, né, 1 sobre a densidade lá do ponto 1. Só que aqui vai entrar daí agora o termo que a gente vai definir eficiência volumétrica do espaço nocivo. E esse valor aqui, para simplificar, eu vou entrar com ele em porcentagem. Se eu entrar de 0 a 1, eu posso tirar esse 100. Mas nesse caso eu estou colocando de 0 a 1. Tá bom? Então, o que é realmente succionado lá no pistão, né, é essa vazão máxima vezes o volume específico do espaço morto dividido pela densidade, vezes a densidade. Só que como a densidade está aqui em cima, eu utilizo nesse caso aqui o volume específico, que é um caso ou outro. Tá bom? O que é o volume máximo do meu pistão? Então eu vou fazer aqui, né? Então o máximo volume do meu pistão seria o quê, né? Eu pego todo o volume até aqui, ok? E desconto o espaço morto. Então seria, né? Desculpa. Eficiência volumétrica do espaço. Então seria aqui, ó, V3 menos o V1, tá bom? Isso aqui é o máximo que eu posso ter. Só que o que acontece, né? Os volumes, né? Realmente, pelo menos desse espaço nocivo, né? Então, se eu tenho esse volume 3, no momento que ele vai abrir, vai ser o meu volume 2. Então, se eu fizer V3 menos V2, né? Eu vou ter essa área aqui, ok? Que é essa parte de cima. Então, aqui agora eu vou fazer brincadeira, né? Como diz o professor Jabardo. Vou fazer a galinhada, ok? Então, aqui é uma brincadeira que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é, se eu pegar aqui 1, menos 1 dá 0. Só que eu vou fazer V1 menos V1 sobre V1. Isso aqui vai fazer o quê, né? Eu vou ter aqui um termo 1, que está aqui, que eu vou jogar para fora, que ele está multiplicado vezes o 100. Ele vai vir aqui para essa parte. O restante vai sobrar o quê? Né? V3 menos V2, V3 menos V1, menos V1 sobre V1. Se eu fazer o denominador comum, seria V1, que está desse lado, V3 menos V1. Então, o V1 que está aqui, está multiplicando essa parte de cima, tá bom? Isso vai multiplicando para isso. E isso vai multiplicar o outro lado, que é essa outra parte do termo, tá bom? Deixa eu apagar aqui para me facilitar aqui, não ficar tão... Pronto. Agora, o que eu vou fazer com esse termo aqui? Eu vou fazer as multiplicações. V1 vezes V3, V1 vezes V3, menos V2 vezes V1, ok? Menos V3 vezes V1, mais, né, negativo com negativo dá positivo, V1 sobre V1. Olha que legal, né? Essa parte desse termo eu posso cortar com esse. E sobraria o que para mim? Agora eu vou inserir o negativo aqui só para ajustar o sinal, tá bom? Se eu pôr o negativo aqui, eu fico V2 sobre V1. E aqui agora eu troco o sinal, fica menos V1 sobre V1, V3 menos V1. Tá bom? Agora eu vou rearranjar essa equação aqui. Como que eu vou rearranjar? Eu vou deixar em cima V1, V2 menos V1, tá bom? Então, ó, V1 vem para cá. Essa parte do termo veio para cá. O V3 menos V1
veio para cá, ok? E esse V2 sobre V1, né? Onde ele vai ficar? Tem um V1 aqui também, é o que eu vou dividir aqui, ó, tá bom? Então, só deixa eu ver, V1, aqui teria o negativo, vezes V2, V1, seria V3 menos V1 sobre o V1. Então, ó, sobrou uma parte aqui, tá bom? Que eu vou fazer com... Ó, sobrou essa parte aqui, né, do meu termo. O que eu vou fazer então? Ficou V2 menos V1 dividido por V1. Ó, tá vendo isso aqui? V2 sobre V1 menos 1. Então o que eu fiz foi uma macarronada, uma galinhada para chegar nesse termo. Só que perceba agora algumas características interessantes. V1 e V3 são características do meu compressor, tá bom? Essa parte do termo está relacionada à geometria do meu compressor. Isso aqui e isso aqui, agora que fica que eu tenho que achar. E esse termo aqui é o que eu vou chamar a fração de espaço nocivo. O que seria a fração de espaço nocivo? O volume ocupado pelo meu espaço nocivo sobre o máximo volume que eu posso estar dentro do meu compressor, ser aspirado. Tá bom? Então, pessoal, aqui está meu espaço nocivo. Agora vai vir uma pequena brincadeira aqui. Ó. Esse processo até aqui é um processo onde minha massa se manteve constante. Só que depois que começou a aspirar aqui, o que aconteceu? Minha massa variou. Tá bom? Agora, desse processo até aqui, novamente minha massa, eu vou chamar aqui meu M3 e aqui seria meu M1. Tá bom? Minha massa se manteve constante. Então, o que vai ocorrer nessa brincadeira toda, né? Deixa eu voltar aqui. Fico escrevendo em cima, né, dessas complicações. Mas é o quê? O que vai acontecer com tudo isso? Essa equação só vale para sistemas fechados, onde a massa está constante. Como que eu vou linkar isso aqui com esse lado? Tá bom? Entra aqui daí uma brincadeira simples, pessoal. Né? Aqui é um ponto aqui que não sei, é melhor falar ouça e engula, né? Mas como vocês são engenheiros, eu tenho que explicar realmente. Então eu sei que P1 vezes V1N é um processo, né, isentrópico, eu posso escrever dessa forma, onde a constante do meu processo, né, vale quanto? N igual a K, né, que é a constante do processo isentrópico. E a outra equação que eu tenho é que P3 vezes V3 elevado a K é igual a P4 vezes V4 elevado a K. Como que eu vou linkar, né, esses volumes aqui? Vamos fazer uma brincadeira então aqui, pessoal. Deixa eu só olhar aqui para ver que agora o professor se complicou aqui nisso, hein? Que agora eu preciso interligar esse volume aqui com esse volume na saída, né? 1, 2, 3, 4. Agora tem que fazer aqui a semelhança. Como que eu posso fazer a semelhança disso aqui, né? Bem, como que eu posso fazer? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Pessoal, a propriedade desse estado vai ser igual à propriedade desse, tá bom? Vai ser? Eu acredito que sim. Então a pressão de 2 é igual à pressão de 3. Perfeito, professor. Qual que é a outra dados que eu tenho aqui igual? O volume específico de 2 é igual ao volume específico de 3. E eu posso dividir isso aqui pela massa, isso aqui pela massa, e falar isso aqui, ó. P3, volume específico de K, é igual a P4 vezes volume específico de quem? Do ponto 4. Posso? Porque a massa desse lado vai ser igual à massa desse lado, não vai? E também eu posso escrever volume específico de N, P2 vezes volume específico do ponto 2, que aqui seria elevado a K. Aqui seria, porque a massa desse lado vai ser a massa desse lado. Mas isso não é igual a isso? E isso não é igual a isso? Aqui tem um erro, tá bom? Na verdade, aqui depois aqui na pressão da descarga, expansão aspirada, tá bom? Então eu chego à conclusão que, né, se eu pegar e começar a olhar,
que pressão de 1 vezes o volume específico do ponto 1 elevado a K vai ser igual a pressão de 4 vezes o volume específico de 4 elevado à constante K. Tá bom? Esse ponto 4 aqui seria a descarga lá no compressor que a gente chama de 2, né? Então, o que eu estou falando é que a pressão de descarga vezes o volume específico da descarga elevado à minha constante é igual à pressão da aspiração vezes o volume específico da aspiração elevado a K. Tá bom? O que fiz foi isso aqui. Eu não sei se o que eu escrevi ali em cima está correto. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, vou apagar aqui para não ficar esse descartar. Tá bom? Vou voltar aqui para não ficar tão... Então, pessoal, tá certo. Aqui o que eu fiz aqui é a pressão da descarga, aqui é a pressão da aspiração, tá bom? Então, quando eu faço aqui o outro lado, né, eu cheguei a essa dedução. A pressão da descarga vezes o volume 1 de K é igual à pressão do volume 2 elevado a K. Só que entenda, pessoal, esse aqui é o ponto 2 dentro do meu compressor, tá bom? Mas e essa relação aqui também pode ser levada em conta se a gente quiser. Então, volume aspirado sobre volume de descarga, eu posso fazer essa relação, que é essa relação aqui, ó. Tá bom? Então, eu chego que a eficiência volumétrica do espaço nocivo é igual a 100, né? Ou poderia deixar 1 aqui, se vocês quisessem, mas tem que tomar um cuidado, né, para fazer os cálculos, daí ver como que essa eficiência está levada em conta. 100 menos a eficiência, aliás, fração do espaço nocivo, pressão da descarga, pressão da aspiração. A pressão da descarga é quem? Pressão do condensador. Pressão da aspiração é quem? Pressão do evaporador. Menos 1. Tá bom? Na fórmula acima, deduzimos apenas a eficiência do espaço nocivo durante o processo idealizado. Eu não levei nenhuma outra coisa, tanto que eu assumi meus processos de expansão e compressão como isentrópicos, né? Para poder chegar nessa conclusão. Né? Não é um processo real, eu só estou avaliando o espaço nocivo. No caso real, devido a atrito, vazamento e outras perdas, né, pelo pistão, pelas aberturas da válvula, a eficiência volumétrica real será menor que esse valor. Tá bom? Então, pessoal, eu acho melhor a gente terminar a nossa aula de agora por aqui, tá bom? Ela vai se tornar um pouquinho aqui, eu deixei uma aula inteira só para discutir isso aqui. Eu vou pegar aquelas equações do espaço nocivo, fração, trabalho, e a gente vai discutir para vocês entenderem o que ocorre. Tá bom? Aí que é o lado interessante de ser engenheiro. Vocês não precisam ficar fazendo experimento para ver o que acontece na prática. Vocês idealizam o processo, por mais que não seja o real, vocês idealizam ele pelas mesmas tendências, e a partir disso vocês verificam. Né? Vocês não precisam fazer 1000 projetos para chegar no ponto ótimo. Vocês vão saber mais ou menos onde ele está. Um outro comentário, pessoal, essa eficiência da fração de espaço nocivo, ela fica variando ali entre 2 a 6%, no caso aqui foi utilizado 4%, que é o compressor de amônia. O volume deslocado desse compressor, que é o mesmo, né, do outro lá, vai ser 1.463, 0.146 metros cúbicos por segundo, e a temperatura de condensação é 35 graus Celsius. E depois eu vou ficar avaliando esses dados aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou manter minha temperatura do condensador constante e a temperatura do evaporador vai variar. E variando ela, eu quero saber como se comporta essas características do meu sistema, tá bom?